Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Deus quis e cá estamos para mais um programa Virando o Jogo. Que situação vergonhosa aqui se encontra Grêmio e Internacional. Olha, patética ambas atuações. Wesley, eu já começo te dizendo uma boa tarde para quem está nos acompanhando também. Mas o Ipiranga, sim, hoje dá o pontapé inicial do retorno e, para a alegria de todos nós, esperamos que sejam mais 9 rodadas rumo à classificação. Wesley, seja bem-vindo e bom início de mês de agosto para ti. Boa tarde, Eric. Boa tarde, nossa audiência. Eu falei para o Eric, fora do ar, que eu deveria ter vindo aqui hoje com um nariz de palhaço para retratar o que é a vexatória campanha de ambos os clubes da dupla Grenal. Uma palhaçada. O torcedor investe dinheiro, compra camisa, compra objetos do seu clube de coração, paga mensalidade para quem é sócio, para ter que ver isso. É lamentável. Sobre o Ipiranga, um dia importante, um dia de recomeçar o vestibular, como dizemos aqui há algum tempo, e passar nesse vestibular, começando hoje contra o Paraná, na Vila Capanema. E esperamos vencer o Paraná, seja na Vila Capanema, seja em Erechim, podem jogar até em qualquer lugar, queremos vencer, principalmente esse Paraná, do qual nós vencemos lá na primeira rodada aqui no Estádio Colosso da Lagoa. Wesley, mas eu vou dizer que tu não errou, hein? Eu acho até que esse branco aí, ele acho que ele traz um pouco do sentido dos fantasmas, e tem alguns, hein? Tem alguns rondando lá a Arena do Grêmio, o estádio gigante da Beira-Rio, o fantasma do rebaixamento, porque a situação imposta para Grêmio e Internacional, e aqui é o que eu falei pela manhã, olhando de longe parece que o Internacional não tem uma situação tão problemática quanto o Grêmio, e até pode-se dizer que é verdade, porque está a 3 pontinhos da zona do rebaixamento. Agora, tendo em vista essa atuação do Internacional, e eu começo aqui falando sobre ela, um jogo entre Inter e o Cuiabá, que se não foi o pior do ano, foi um dos 3 piores do ano. O Inter totalmente amedrontado em campo, o Inter depressivo em campo, e me chamou a atenção, me abriu os olhos o Diego Aguirre, que me parece não está conseguindo encontrar soluções para esse time do Internacional. Wesley, eu quero a tua avaliação, o que dá para dizer sobre esse Internacional, porque eu tô sem palavras, olha, para falar mal da direção, eu tenho muita coisa para falar. Agora, do time do Internacional, eu achava que esse time era bom, agora eu já tô com dúvida. O Eric falou do branco dos fantasmas. Talvez eu tenha me inspirado um pouco na classe dos 2 técnicos que eles têm ao se vestir na beira do campo. O Felipão também gosta de usar esse modelo, e tanto quanto o Diego Aguirre. É difícil falar, porque o Internacional parece abatido, não tem estrutura emocional, visto a expulsão infantil do Moisés contra o Cuiabá. Como diz o Eric, se olharmos de longe, o contexto não é tão catastrófico assim, âmbito de números, tá? Eu vou falar aqui somente e exclusivamente de números. Por quê? Porque o Internacional hoje tem 17 pontos, se eu não estou enganado. É isso. E está a 5 pontos do 3. Não, 3 da zona de rebaixamento. Isso, 3 da zona de rebaixamento. Mas eu tô falando numa questão de olhar para cima e tentar chegar, por exemplo, aí vamos colocar aí, o Santos está em 10º lugar, se eu não estou enganado. Tu embarcou no discurso do senhor Alessandro Barcelos, né? Não, eu tô olhar para frente, né? Não, eu tô colocando na ideia, não, é muito pelo contrário, tá? Eu tenho críticas a fazer na gestão do Internacional, visto a ação passiva do senhor João Patrício Hermann, quanto na gestão do senhor Marcos Hermann pelos lados da arena. Temos 2 dirigentes passivos à frente da dupla Grenal. Isso é uma palhaçada. Por quê? Porque quando tínhamos, eu vou citar aqui 2 exemplos, tá? Leia-se que eu não apoio nenhuma das 2 figurações políticas das quais eu vou citar. Para quem teve na sua história Fábio André Koff, um dos maiores presidentes da história do Grêmio, se não o maior. Porque tem gente que diz, não, porque tem gente que diz aí que o Romildão, que o seu Bolzano, ou que o
senhor Superávit é o maior presidente da história do Grêmio. Aliás, temos colegas que mencionam esses fatos. Não sei quem, não sei não, quem. Não, esse tu é sabe. louco. Esse aí tem que... Tu sabe quem eu estou falando, sabe quem eu estou mencionando. É importante destacar também que o Internacional, apesar de eu ter críticas à política carvalhista... Foi o maior presidente da história do Internacional, chama-se Fernando Carvalho. Exato, que foi, inclusive, um dos presidentes do Internacional, que entregou o DVD com artigos de arbitragem no ano de 2005. Coisa que, claro, hoje não estamos mais na era do DVD, mas coisa que, por exemplo, o senhor Barcelos não sabe pressionar a comissão de arbitragem, o senhor Barcelos não sabe pressionar a CBF, o seu Romildo Bolzan, eu não vou nem mencionar. O Grêmio foi no último Campeonato Brasileiro do ano passado, foi claramente prejudicado no jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, caso para intervenção externa, que o Grêmio não fez. Internacional e Grêmio não tem estrutura de bastidor, nem para fazer pressão e nem para exigir melhora nas suas atuais condições. É, bem isso. Tem tanta coisa que tu falou que eu concordo com cada vírgula. Assim... O João Patrício Hermann, para mim, um colorado assumido, que tem contribuições no Internacional, já tinha que ter jogado a toalha. E falo isso da mesma forma para o senhor Marcos Hermann. Agora se diz tão gremista, portanto, quanto o senhor João Patrício se diz colorado, já deveriam ter tomado ações de hombridade e ter deixado as atividades. Joguem a toalha! Joguem a toalha, senhor João Patrício Hermann e Paulo Brax, que tem esse Internacional depressivo, ele tem a cara do terno e gravata do senhor Paulo Brax, que leva um tapa na cara, como foi o Saravia nesse jogo contra o Cuiabá, e aí não é só a direção, é o grupo de jogadores também, e aceitam passivamente, eu nem vou dizer o que parece essas manifestações aí. Corrigindo a informação que eu trouxe, o Internacional não tem 18 pontos, tá? Tem 15. Isso, tá aqui a tabela, né, Wesley? Isso. Tem 15. Tem 15 pontos, está 2 pontos atrás do Fluminense, que já está bem localizado aí, se a gente for analisar, bem localizado na tabela, comparado à atual situação do Inter, claro. Não, assim, Wesley, eu até poderia concordar contigo, porque, de fato, aqui, se tu for analisar a primeira parte da tabela, que está o Bahia aqui para cima, que nós dividimos a primeira parte da tabela, o Internacional não tem uma distância tão considerável. Agora, vendo em campo, e aí eu quero a tua opinião, porque em campo o Internacional ontem... E aí, por isso que se criticou o Tyson... No sábado, né? No entendeu? O pessoal que tá aí entendeu. Vamos... O Guerreiro, que era um jogador que se esperava alguma coisa diferenciada, ele que é um baita de um centroavante, que está retornando de lesão, é verdade, mas o Inter fez uma atuação que me coloca a questionar a qualidade do grupo de jogadores do Inter. E até a qualidade do próprio Diego Aguirre, que eu defendi. Porque, querendo ou não, e aí entra naquela questão da falta de resultados. Porque o Diego Aguirre agora está numa linha tênue, porque o Inter, o que não aconteceu nessa partida, tá? Mas nas outras o Inter só não venceu porque faltou colocar a bola dentro da casinha. Só que dessa vez o Internacional não teve chance nenhuma. Paulo Guerreiro tocou uma vez na bola no primeiro tempo. E na chance em que o Inter teve, o Palácios, com essa categoria de jogador de seleção chilena, que a direção acertou em contratá-lo, que é um baita jogador, né? Um jovem promissor, tem a capacidade de, na única chance que o Internacional tem, recuar essa bola para o goleiro adversário. Então isso que me preocupa. Olhando a tabela, o Inter até que não está tão ruim. Atenção. Agora, o campo foi péssimo. A informação é a seguinte. Fontes ligadas ao clube, né? Claro que extraoficialmente dizem que após o jogo nos bastidores o Tyson disse: quem não estiver mais afim, larga. Atenção. O Internacional está sofrendo um processo de racha interno. Isso me preocupa, porque isso aí já ocorreu lá em 2016 e sabemos bem como terminou, né? Então, assim, o Tyson, camisa 10, assumiu a camisa que era do D'Alessandro, está enxergando os problemas. E não é... Ele enxerga a mesma coisa que o torcedor enxerga. Porque, como eu digo todas as vezes que eu venho aqui, eu digo pro Eric, quem mantém clube de capital de pé é o torcedor do interior. É o associado. Então, não só do interior, mas todo torcedor quem mantém o clube. É necessário ações, tanto para Internacional quanto para o Grêmio. O Internacional deveria ter feito aí 4 desses últimos 6 pontos, aí tudo bem, ok, um empate lá fora contra o Atlético Paraná. Agora, dentro de casa contra o Cuiabá, não vencer é inadmissível. Vamos acompanhar agora
o que disse o frustrado técnico Diego Aguirre. É verdade, nós jogamos bem. Eu fico um pouco surpreso porque tinha outra expectativa. Eu tinha a expectativa que o time continuava evoluindo e coisas boas que tínhamos apresentado em jogos anteriores íbamos a apresentar hoje, mas lamentablemente não aconteceu e não pudimos em nenhum momento superar al rival y claramente no merecimos la victoria como fue tal vez en juegos anteriores que merecimos otro resultado. Hoy no, porque el time no repitió cosas boas que tenía presentado. No sé si llegó o no. A veces tengo que entender también al torcedor que estaba ilusionado con los resultados y las cosas no acontecieron. Entonces, ahí tenemos que asumir que podríamos ter feito alguna cosa mejor, mas yo no puedo evaluar más que eso. Después acontece normal, times grandes, los torcedores cobrando, acontece toda hora y son cosas normales. Tá aí as palavras, então, do técnico uruguaio Diego Aguirre. Wesley, o que dá para falar sobre a avaliação do Diego Aguirre, que foi muito sincero na coletiva. Ele falou, olha, essa semana de treino que o Internacional teve não serviu para muita coisa, não houve progresso, e ele admite que o placar mais justo, se tivesse que haver um vencedor, teria que ter sido Cuiabá, porque de fato o Internacional acabou sendo inferior nos 90 minutos do que esse time, o Cuiabá. O que denota uma situação que me preocupa mesmo a situação do Internacional. Senhor Diego Aguirre, sou um apoiador dos seus serviços no Internacional, mas o atual momento denota preocupação, denota pavor em algum momento. Ainda acredito que tu possa tirar o Internacional dessa situação, e eu vou dizer aqui, eu vou fazer uma afirmação forte agora. O Internacional, se chegar na Sul-Americana, está no lucro na temporada. Então, o senhor Diego Aguirre continua acreditando nas suas possibilidades. Gosto do fato de apresentar sinceridade, não mentir, não querer sobrepor o Internacional perante seus adversários quando assim o faz. Então, mantenho a minha posição de apoio ao trabalho do técnico, que precisa repensar alguns pontos e analisar, claro, o tático e o técnico dentro do campo também. Algumas perguntas surgem. Eu não vou entrar na questão da direção do Internacional nem na do Grêmio, porque senão nós teríamos que ficar não 30 minutos, nós teríamos que ficar a semana inteira só para falar de erro sobre erro, ambas as direções. Erro sobre erro e repetição de erro, e estes são os principais responsáveis, não Diego Aguirre. Esses senhores aí que comandam o futebol de Grêmio Internacional. E algumas dúvidas em relação à questão do técnico do Inter, numa possível demissão do Diego Aguirre. O Miguel Ángel Ramírez não aceitou fazer acordo com o Internacional. É bom deixar isso claro. Ou seja, o Internacional demitiu o técnico Miguel Ángel Ramírez, teve que pagar um caminhão de dinheiro aí, só a título de informação, tá? Então, se o Inter, por algum acaso, tiver a intenção de demitir o Diego Aguirre em breve ou no mais tardar, vai ter que colocar um interino. É essa a informação, né, Wesley? Eu acredito que, apesar da informação que o Eric trouxe, eu acho ainda difícil, manutenção do serviço do Diego Aguirre. Acredito eu que ela vai permanecer, não claro, só, eu também não só pela questão da capacidade que a gente sabe que ele tem, claro que o clube não, o grupo de jogadores não vem correspondendo, mas eu acredito que no mínimo, e eu vou afirmar mais uma vez, até no mínimo no final do ano eu acho que vai permanecer o uruguaio, se não permanecer para o ano que vem também, porque eu acho que é um treinador de qualidade, assim como diz o Eric também é um admirador não só do trabalho do Diego Aguirre, que já provou que saber fazer boas coisas, senão da pessoa Diego Aguirre também, que é alguém muito tranquilo, muito sincero nas suas palavras e nas suas ações. Então, o Internacional precisa achar uma maneira de fazer com que o grupo de jogadores corresponda àquilo que quer o Aguirre,
porque não adianta ter palavrinha, ter sinceridade, que são boas coisas, são boas virtudes, se o resultado não vier. Eu acho difícil a saída do Aguirre, muito difícil, destaco aqui, e até penso numa projeção da próxima temporada ainda com ele na casa-mata do Inter. E eu já não tenho tanta certeza, mas tocou num ponto bom mesmo. Algumas pessoas e alguns profissionais, né, no caso alguns colegas aí, principalmente da capital, criticam a postura do Diego Aguirre. Assim, eu acho que no combo do treinador, isso deve ser levado em consideração, sim, a forma como ele se comunica, a forma como ele lida com o grupo de jogadores, mas um técnico que tem um perfil como o Diego Aguirre, o Thiago Nunes, um pouco mais comedido, para mim não faz a mínima diferença. Se ele xinga, se ele faz libras na beira do gramado, na casa, mas para mim isso não faz a mínima diferença. O que interessa é como ele lida com o futebol, as suas ideias e a metodologia de trabalho do técnico. Agora, só para encerrar o Internacional, que trate de achar fatos novos, porque senão o que se desenha, o que se projeta para o próximo duelo contra o Flamengo não é nada animador. O Internacional tem que se preparar, porque o cenário não é positivo. O time do Renato vem fazendo o que quer e o que não quer dentro do campo. Então, é bom colocar um ônibus no Rio de Janeiro e tentar algumas investidas, possivelmente no contra-ataque, porque não tem outra forma. É isso aí, nós vamos passar ainda mais a semana falando sobre ensino internacional, e não é ônibus escolar, hein? É DD, aquele ônibus DD, 2 andares. Tem que ser bem estruturado, bem construído, porque senão o baile já está mais ou menos que começou a ser encaminhado nessa última partida. Mas vamos falar sobre o Grêmio, sem surpresa, né? Mais uma rodada, fora de casa, mais uma derrota. Vamos ouvir o que disse o comandante desse time do Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari. Nós estamos trabalhando todos os dias para que a gente, sofrendo o gol, não sofra psicologicamente o abatimento, a dificuldade que estamos vivendo, e tente reverter essa situação o mais breve possível durante o jogo. Nós tivemos 1, 2 oportunidades, não conseguimos fazer, e é uma situação que se trabalha diariamente, mas que, neste momento, está influenciando em algumas situações psicológicas do nosso grupo, que nós vamos tentando, de maneira que conhecemos e sabemos, com a personalidade dos jogadores, trabalhar para ver se a gente consegue melhorar. Mas só se melhora isso com os resultados. Então, como o resultado ainda é um pouco diferente do que nós pretendíamos, vamos ter dificuldades, um pouco mais do que entendíamos que poderíamos ter, mas vamos superá-las. Podemos melhorar a situação do Grêmio, principalmente criar mais um pouco de situações de gol, criar mais possibilidades de chegar ao gol, já que na parte de trás nós estamos praticamente bem equilibrados. A parte da frente que ainda nos falta um pouco, e a parte de criação e de frente que a gente não está conseguindo tudo aquilo que pretendíamos, mas estamos melhorando. Mesmo perdendo, tomamos o gol. Hoje, quando nós tínhamos o jogo tranquilo, se fosse tomar o gol nos primeiros 15 minutos, 20 minutos de jogo, até era normal. Depois não foi normal, mas acontece, a qualidade do time adversário, das pessoas que jogam no time adversário, e tomamos o gol. Agora, o que pretendemos fazer é trabalhar em cima de possibilidades maiores para fazermos o gol. Este é o técnico Luiz Felipe Scolari. Tava meio que rabugento nessa coletiva. Aliás, o Felipão tá meio rabugento, né? Que também... Eu, na mesma situação dele, estaria rabugento também. Eu ia dizer, eu acho que também, né? À frente dessa bucha eu aí, vou dizer uma coisa, eu tava falando com o Eric. Se o Felipão não ajeitar a casa, pode demolir, porque aí, infelizmente, nem a Defesa Civil, nem, sei lá, o Renato, ou quem quer que seja, vai levantar outra vez. Olha, a situação do Grêmio ela é delicada e é engraçado porque olhando o jogo,
fazendo uma análise em relação à partida, não foi uma partida de todo ruim do Grêmio. Eu acho que o Grêmio fez uma partida regular. Agora, o resultado é o que pesa. E para estabelecer uma recuperação, né? Como é ruim ter como conselheira essa situação no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Grêmio que toma um gol... Vice-lanterna, estagnou na vice-lanterna, 7 pontinhos apenas conquistados. Que situação que olha, não me faltam palavras para descrever esse momento, é desesperador, é um filme de terror. O Grêmio que tomou gol do ex-Inter, Bruno Prachedes, bom jogador. Ainda aliás. tem isso, o algoz da derrota se chama Bruno Prachedes. Lembra o que eu falei na semana passada? O Internacional tinha que estar de olho nesse jogador, né? Daqui a pouco trazer para o meio campo. Ia cair como uma luva nesse time do Diego Aguirre, né? Engraçado isso. Eu acho interessante compreender que não é o futebol do Grêmio que se é todo ruim, é a fase do Grêmio que faz com que ele esteja nesse momento. Por quê? Dá tudo errado. Um jogo que se encaminhava, vamos dizer, pelo quesito de estar jogando fora de casa, se encaminhava para uma normalidade, trazer um pontinho de São Paulo contra o bom time do Bragantino não era de todo É bom ruim. frisar isso, né? Não era de todo ruim. É um bom ruim. time treinado pelo Maurício Barbieri. E aí o que acontece? Um cambalaço de fora da área, o Prachedes acerta. Então, a fase é ruim e nada supera o trabalho, só que se não houver trabalho, não vai haver resultado. E aí, infelizmente, o que se desenha para o Grêmio é um cenário de um terceiro rebaixamento. E é isso. E aí eu vou criticar meu bruxo, eu elogiei ele até várias vezes aqui, Gabriel Chapecó. Não. A bola é do goleiro. Numa distância considerável da grande área, da linha da grande área, com a perna esquerda, aquilo ali é bola do goleiro, me desculpa. Não foi uma falha clamorosa, mas para mim aquela bola é do goleiro. Então eu faço a crítica. Agora, longe de ser o Gabriel Chapecó um dos problemas do Grêmio, né, Wesley? Não vou ser bobo. E o que mais me impressiona, que eu falei aqui pela manhã, e às vezes, assim, eu lido muito bem com crítica. Não, eu lido bem quando as pessoas vêm e me criticam, eu não costumo me importar muito, porque às vezes eu tenho cara de palhaço mesmo, quando eu falo alguma coisa, o pessoal tira sarro. Eu falei aqui pela manhã, fazendo uma ironia, alguns entendem, outros acabam não entendendo, que o Grêmio é assim, tá tão desesperado no mercado e tem uma incompetência, eu nem entro na questão da credibilidade de mercado, mas tem uma incompetência tão grande nesses caras que gerenciam o futebol, que vão atrás de contratações. Esse Carlos Amodeu, o que conseguiu fazer nesses últimos 3 anos é impressionante. De 5 jogadores que ele trouxe, 4 não jogaram porcaria nenhuma. E o pior, o jogador ele só farda no Grêmio, se passar lá na frente da arena, eles estão contratando, hein? Passa de meião lá, eles estão contratando. Mas eles só contratam, eles só trazem para vestir a camisa tricolor se for 500 mil. Baixando de 500 pau, eles não contratam. Atenção. Tem que ser 500 pau, 600. A fase eu neutralizei aqui, falei sobre a fase do Grêmio. É interessante lembrar que, por mais que estivesse, sei lá, estabelecido em contrato, o Grêmio está passando por essa fase e teve jogador do elenco principal. A principal contratação da temporada. Atenção, Eric. Casando em Punta Cana. E o Grêmio aqui. Precisando desse jogador, que não é barato, que ganha 2 milhões aí num acordo feito com o seu Romildo, né? Um jogador que não jogava palhaçada. Não jogava bola. Há 2 anos praticamente estava lesionado, é um jogador de qualidade, mas tem dificuldade física, propõe um inchamento na folha do Grêmio. A folha do Grêmio é inchada por conta do Douglas Costa. E o Douglas Costa estava casando, sei lá eu aonde, em Punta Cana, casasse onde quisesse, e não está aqui para resolver o problema. Não está aqui. Lamentável. Podia estar em Nárnia, né? Olha, eu fico impressionado. Mas aí eu não coloco só jogadores do Grêmio, porque também há relatos de jogadores do Internacional que estão na noite. O Zé Gabriel. Então isso é importante. Assim, cara, em que situação que se encontra a dupla Grenal? Aí eu que sou mais novo, Wesley, eu conversando aqui na redação, e com o pessoal que conhece futebol há mais tempo que eu, né? Eu acho que eu tenho certeza
essa é a temporada a pior da história para ambas as equipes. Nunca estiveram tão mal, as duas equipes juntas no Campeonato Brasileiro. Olha, é surpreendente. Atenção. Thiago Galhardo na Serra Gaúcha, o Internacional, penando para tirar um ponto do Cuiabá em casa. É uma palhaçada. O que está acontecendo é realmente lamentável e eu espero que as diretorias tirem a raposa da toca e tomem suas atitudes cabíveis nessas situações. Recado para torcedores de Grêmio Internacional, repetindo e reiterando o que falei ao meio-dia no Bom Dia Notícias. Para quem rasgou no último final de semana a sua carteirinha de associado, tem um timinho aí, Wesley, no interior do estado, do norte do estado, que esse sim dá brilho nos olhos do seu torcedor. Esse sim faz jus a uma camisa que batalha e através de muitos custos consegue levar o futebol para encantar, para dar brilho nos olhos do seu torcedor. Esse clube se chama Ipiranga de Erechim. Um time que hoje vai dar um pontapé inicial do retorno rumo à classificação histórica, emblemática e vamos buscar não só o acesso, mas o título da terceira divisão, para colocar uma estrelinha na nossa camiseta. Wesley, hoje às 20 horas, o primeiro desafio do retorno contra o Paraná Clube. Eu quero a tua opinião sobre essa partida e vai ser uma partida decisiva, importantíssima. Primeira questão do vestibular do Ipiranga, né? O vestibular agora passa pela segunda fase, o Ipiranga foi bem no primeiro. E hoje o jogo contra o Paraná é um jogo difícil, um jogo no estádio acanhado da Vila Capanema. Já falei aqui, mencionei várias vezes que eu gosto do entorno da Vila Capanema, gosto da essência que esse estádio tem. Vai ser um jogo difícil, mas como disse o Eric, o Ipiranga tem apresentado, não só nos últimos jogos, senão nos últimos anos, capacidade de crescimento, capacidade de reinvenção em alguns momentos, porque perdeu jogadores importantes, mas mesmo assim, ao contrário dos times da capital, foi atrás, claro que nas devidas proporções, foi atrás de maneiras de resolver seus problemas, e assim o tem feito, conseguindo resultados e nunca deixando de acreditar, que eu acho que é o principal. E o grupo, ele está muito preparado, eu acho, para esse desafio. Agora há pouco conversava com o Jonathan, lateral esquerdo do Ipiranga, como tem um ânimo, né, para quando se está bem, e aí o Wesley, né, que conhece futebol, nós conhecemos futebol, quando se fala grupo está rachado, muitas vezes as pessoas não têm a compreensão do que significa isso, né? Que um grupo de jogadores, um elenco, ele tem personalidades distintas, lidar com tudo isso e que todos trabalhem com o mesmo objetivo, não é fácil. Então o Ipiranga hoje ele tem um grupo que consegue trabalhar da mesma forma, não existe essa rivalidade até por posição, pode acontecer, claro que é natural, mas todos eles têm o mesmo objetivo, têm um ânimo, uma equipe muito bem treinada pelo técnico Júnior Rocha. Essa semana foi uma semana de preparação que o Ipiranga não se deu o luxo de descansar, fez um jogo treino contra a União Frederiquense. Uma equipe de segundo escalão do futebol gaúcho, mas é um jogo amistoso, é uma partida amistosa que proporciona aos jogadores começar a brigar lá em cima na questão física, não perder o ânimo, ir com a mesma vontade, a mesma força, a mesma determinação para um jogo fora de casa. Então, assim, projeção de time. Eu imagino que o Ipiranga vá com força total, talvez uma ou duas modificações, mas eu acho bem difícil. O Júnior Rocha ele é muito fiel ao modelo de jogo, uma espinha dorsal. Eu acho que o Ipiranga hoje tem tudo, até mesmo pelo que vi naquela partida, claro que faz algum tempo, naquela partida contra o Paraná, na primeira rodada, o Ipiranga é melhor do que o Paraná. Tanto é que um está em primeiro e o outro está em oitavo. Então eu imagino o Ipiranga hoje, até quem sabe, trazendo uma vitória lá de Curitiba, lá na Vila Capanema. Totais condições, o trabalho precisa continuar sendo feito. Aliás, mais uma vez reconhecer aqui o trabalho não só de campo, bem como fora dele, né? Da comissão técnica e diretiva. Parabéns ao senhor Júnior Rocha. Hoje começamos mais um caminho que vai exigir luta, trabalho, mas que certamente com tudo isso aliado vai trazer resultados. Aproveito aqui já para me despedir do Eric, dizer que foi uma oportunidade extremamente válida estar aqui mais uma vez e no mais tardar nos veremos outra vez. Para mim um grande abraço. Para mim foi um prazer. Tirando esses fantasmas aí, acho que amanhã vamos comemorar uma vitória do Ipiranga. Vai ser bom, né? Vai, com certeza.
Um abraço, Wesley, para quem esteve nos acompanhando também. Seguimos hoje à noite, 20 horas, Ipiranga e Paraná Clube, lá em Curitiba. Um abraço para todo mundo e voltamos amanhã. Tchau.